Ao assumir, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, falou da necessidade de uma comissão da verdade para pôr luz no período do governo militar. O novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito Carvalho Siqueira, disse que o Brasil não tem que se envergonhar de seu passado e teria recebido uma repreensão da presidente. O Espaço Aberto vai discutir esse assunto com o deputado Jair Bolsonaro, PP, Rio de Janeiro, ex-militar, ex-oficial das Forças do Exército. Ele está nos nossos estúdios no Rio de Janeiro. Deputado Bolsonaro, o doutor Mohamed fala em sem caráter revanchista. Como é que o senhor vê essa ideia? Parece que o senhor acha que há uma revanche nessa comissão, né? Não há a menor dúvida, Alexandre. Agora há pouco tu acabou de falar, Fidel Castro enviava dinheiro ao Brasil para financiar o quê? Uma democracia? E já começa com uma piada. Quem acha que Fidel Castro queria impor uma democracia e derrubar um possível regime ditatorial em nosso país. Gostaríamos que isso tivesse que se apurar, que fosse apurado também na Comissão da Verdade. E, Alexandre, os integrantes da comissão, 7 indicados pela Presidente da República, é uma comissão completamente parcial. E digo mais, por que não colocar aqui na comissão integrantes do Clube da Aeronáutica, do Clube Militar e do Clube Naval? Por que esse temor? Nós temos militares que conversam comigo que querem colaborar com a verdade e não com essa farsa que está aqui. E não é apenas esse artigo. Eles querem apurar aqui crimes aqui, como por exemplo, tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Não querem apurar justiçamentos, como eles justiçaram vários no Araguaia e aqui na área urbana também. Não querem apurar sequestro de avião, sequestro de autoridades internacionais, execuções, como do capitão Chandler, como do marinheiro inglês também, execução, depois de Bárbara, tortura, do tenente Alberto Mendes Júnior no Vado Ribeira. Não querem apurar carros-bomba. Olha, essas são as armas para se impor uma democracia em um país qualquer. E os grupos revolucionários da época, os seus integrantes faziam curso em Cuba. A própria família Grabois, né, o garoto de 17 anos que desapareceu no Araguaia, antes de ir para o Araguaia, o pai mandou o garoto fazer um curso em Cuba, em 70. Curso do quê em Cuba? De direitos humanos? De boas maneiras? De ética? É curso de guerrilha. Curso com aqueles que desceram de Sierra Maestra e ao tomar o poder em Cuba, né, em nome da democracia, é sempre assim, botaram milhares no paredão. Então, com esse espírito desta comissão, não é possível chegarmos a lugar nenhum. E tem ainda, o Alexandre, um ponto mais grave. Como está no projeto do Executivo aqui, a comissão dita da verdade tem o poder de veto, ou seja, as informações prestadas, né, terão seu caráter sigiloso mantido. Então eles fazem um trabalho violento junto à sociedade, em nome da Comissão da Verdade, angariam documentos, inclusive tem um poder maior ainda do que uma CPI, essa comissão aqui, que ela pode requerer, convocar, inclusive, em tese, realiza busca e apreensão. Ela pode chegar na casa de um velho general, um velho capitão, e meter o pé na porta e procurar o que acha que pode ter lá dentro. Isso está no projeto, isso aí fere aqui o nosso Estado democrático de direitos, fere tudo. Eu não sou constitucionalista não, mas tenho bom senso para isso. E dizer aos doutores que estão aí que os militares querem a verdade, não a farsa que está aqui. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. E devemos dar graças a Deus que os militares assumiram em 64, e não assumiram porque quiseram não. Eles foram impulsionados. Se vocês forem às bibliotecas, na Câmara dos Deputados, são excelente. Eu posso até entender que o do povo não tem acesso a tudo isso. Mas os senhores dois estudados, têm biblioteca excelente. Toda a mídia impulsionou o militar para assumir o governo. A Igreja Católica, as mulheres em passeata nas ruas, né, os empresários, os agricultores. Porque nós estávamos partindo, né, a passos largos para uma ditadura do proletariado. Os militares conseguiram botar um ponto final nisso aí. Aniquilaram a guerrilha do Araguaia. Se não tivéssemos feito aquilo naquele momento, no mínimo hoje nós teremos uma FARC no coração do nosso país. O Brasil deve muito aos militares. E ao nos chamar de torturadores, pelo amor de Deus, volte um pouquinho mais atrás no tempo. Vão à história da Segunda Guerra Mundial. O valente e bravo soldado alemão, não podemos discutir isso daí,
preferia se entregar ao soldado brasileiro, porque era tratado com dignidade. Ou seja, nós tratávamos até os temíveis alemães com dignidade. E nesse governo nosso, nós assumimos, fomos impulsionados a isso e entregamos. Não se tem notícia em país no mundo qualquer que um Estado, que um regime forte entregou para a democracia, né, anistiou a todos, inclusive muitos que eles não queriam anistiar, o militar foi além do que era proposto pelo Congresso naquele momento e trouxe todos para cá e agora vocês partem para um revanchismo barato. Nós não podemos admitir isso aí, isso é uma farsa. Se não tem medo da verdade, vamos botar os integrantes nossos na comissão, abrir tudo que chega lá ao público, tudo. E eu até me comprometo, tem muitos colegas meus, mais antigos, da loja, que querem colaborar, mas não com essa farsa que está aqui. Certa vez eu perguntei a Brizola sobre o recebimento de dinheiro cubano, que teria sido desviado por ele me respondeu assim, mas companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Se essa comissão tivesse os dois lados, o senhor concordaria com ela? Resgate da verdade com representantes dos dois lados. Sim, eu e os representantes, os presidentes de clubes militares, nós colaboraríamos, inclusive. Tem muito caso que não está esclarecido. Você pode ver, não vamos nem passar para hoje em dia. Você pode ver 2 pesos e 2 medidas. Na comissão aqui, os integrantes têm que estar comprometidos com a democracia e com os direitos humanos. E este governo tudo fez para encobrir o caso Celso Daniel, que ele foi, mais do que claro, que ele foi sequestrado, torturado barbaramente para revelar dossiês, e depois foi executado. E depois o advogado Grignal esteve na região de Santo André para transformar aquilo em um crime comum. Então eles não querem a verdade. Dizer também ao professor que ele está equivocado. As Forças Armadas não estão resgatando credibilidade nenhuma. Em qualquer momento da história do Brasil, as Forças Armadas sempre estiveram nos primeiros lugares, no tocante ao respeito e admiração do cidadão. Inclusive o presidente Médici, quando ia ao Maracanã, ele era aplaudido. E vocês chamam isso, um presidente que estava no auge da tortura, execução. Na verdade, não. Na verdade, estava no auge dos movimentos subversivos e guerrilheiros de terroristas em nosso país. Foi daquele momento no governo Médici, é que tivemos o recrudescimento, né, de terrorismo, carros-bombas, sequestro de autoridades. Tem caso que está nebuloso ainda. O caso do carro-bomba que matou o Sentinela, no QG do 2º Exército lá em São Paulo, o Mário Cosel Filho, está nebuloso até hoje. Tá? Vocês têm ministros hoje, como o Carlos Mink, que participou de latrocínio no Banco Bonfort, aqui no Rio de Janeiro. Então tem muito caso, está nebuloso. Se pegar 1000 garotos de uma escola do 2º grau hoje em dia e perguntar, já houve sequestro de avião no nosso país? Vai falar que não. Você pode ver, o caso aí do embaixador Sérgio Vieira de Mello, morreu lá em Bagdá com carro-bomba, foi uma comoção nacional. Agora o carro-bomba que matou Mário Cosel Filho, ninguém quase sabe disso. Então nós queremos toda essa verdade e as circunstâncias. Não fale em tortura, porque hoje em dia, qualquer bandido aí, quando vai para um tribunal de júri, quando se lê o depoimento dele, naquele primeiro momento que ele foi preso, ele fala, esse depoimento foi conseguido através de tortura. É o argumento que vocês usam. Não me fale em preso político. No regime militar existia a detenção por vadiagem. Então esses guerrilheiros, esses que faziam curso em Cuba, andavam com documentos falsos. Quando participavam de suas atividades criminosas e acabavam sendo mortos, eram enterrados como indigentes. Por quê? O João da Silva não existia, não, a Mariazinha não existia, então acabava sendo enterrado como indigente e hoje transformaram-se em presos políticos. Ora, meu Deus do céu, o que vocês falam sobre o Farinas lá em Cuba, né, que o pessoal do PT, a cúpula do governo, frequenta Cuba, em especial em tempo de férias? O que fala em direitos humanos lá? O que o governo fez no tocante ao não apedrejamento aí daquela senhora iraniana? Poxa, pelo amor de Deus, então nós queremos, a verdade, o Alexandre Garcia, não tem, a verdade está para nós como a fé para o cristão. Nós queremos a verdade, mas não com uma comissão hipócrita como essa aqui, defendido por gente que a gente vê claramente, até o doutor Vadir Damu tem um espaço muito grande no jornal aqui do Rio de Janeiro, tá? Que o tempo todo ataca os militares, fala em estupro, em empalamento e outras barbaridades, sem prova de absolutamente nada, tentando se cacifar, quem sabe, né? Eu não quero fazer o mau juízo dele, mas para ir para ser indicado por um superior
o Supremo Tribunal Federal, um outro órgão qualquer, ou fazer parte do Ministério da Justiça. Eu quero até entender que não seja para isso, mas o ódio dele para com os militares é muito grande. E que país é esse? Que país é esse que trata as Forças Armadas dessa maneira? Falar em minoria, isso não procede. Eu recebi uma sugestão de uma professora universitária, sugerindo que fosse uma comissão acadêmica e não uma comissão política a fazer esse tipo de resgate da memória. Muito obrigado pela sua participação, deputado Bolsonaro. E o Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional.